Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, O Cão que Lê. E o Cão Leu, um clássico da literatura francesa, O Coronel Chabert, de Honoré de Balzac, e ele fez a aparição dele e já saiu. Pois bem, gente, deixa eu falar desse livro que, assim, eu terminei de lê-lo e pensei, gente, eu preciso fazer logo essa resenha, porque é um livro fascinante. Eu quero que você aí leia, então, para isso, eu vou me ater aqui a algumas informações que eu acredito que sejam muito importantes. Vamos lá, por partes aqui. Honoré de Balzac, nascido em 1799 e morreu em 1850, sendo ele um dos principais escritores franceses, tá? Literatura francesa, ele é um dos principais expoentes, inclusive do realismo. Dito isso, o Coronel Chabert é um conto de 83 páginas nessa ediçãozinha, eu já vou falar dela para vocês. E integra o chamado a comédia humana, que nada mais é do que uma coleção de 91 contos e romances que Balzac escreveu, descrevendo a sociedade francesa do século XIX, com muita riqueza de detalhes e com muita propriedade no que ele falava e no que ele escrevia. Do que se trata o Coronel Chabert? Se trata tem tema, aborda a temática morte, claro, a questão da identidade e a questão, sim, de moralidade, o conceito de certo e errado, o conceito de status social, porque ele critica muito a sociedade francesa dessa época. Bom, esse livro foi escrito em 1832. E aqui eu tenho que dar uma contextualizada histórica, mas você vai falar, se trata do quê? Pois bem, um coronel que foi dado como morto, é uma ficção, tá? Mas foi dado como morto em uma batalha real, aqui que eu já dou o contexto histórico para quem se interessar. Só que ele não morreu, e ele sai casado, vai para a batalha de Eylau, já falo dela, e ele é dado como morto, inclusive pelo próprio Napoleão. Napoleão tinha ele com muito estima, gostava muito dele, tinha tanto apreço que pediu para alguém de confiança ir lá no meio da batalha para conferir se ele estava vivo ou não. Aqui já entro em detalhes mais à frente. O que aconteceu? Falaram que não, então ele é declarado numa carta a próprio punho pelo Napoleão de que ele estava morto. E por que Napoleão fez isso? Para que a esposa dele pudesse se casar de novo, né? E aí tá feita toda a confusão, porque ela de fato se casa de novo. E aqui não dá para se casar com alguém, né? Era crime nessa época, enfim. Se o seu marido estivesse vivo. Mas mais do que isso, aborda sim uma questão de identidade, de sou eu mesmo, das pessoas desacreditando do status social, do fato dele ser coronel. Mas aqui vem a importância, e para mim, que eu não acho que Balzac escolheu esse cenário à toa, porque ele diz muito, em poucas páginas. Você vai falar, é uma leitura gostosa? Você quer saber como termina. Só que ele não pesa a mão, eu vou ler um trechinho do Auton, mas é rico em detalhes, tá? Ele te coloca lá na cena, você volta lá pro século XIX e é bem ambientado. Tem um personagem aqui que eu gosto muito, que é o advogado Derville. O Derville, ele exerce aqui um papel muito importante, e também já vou explicar por quê. E aí aqui fica a minha recomendação, além de ter um fator psicológico muito grande, até porque ele está desnudando aspectos psicológicos do Coronel Chabert, da sociedade em si, da esposa dele, o marido, consequentemente, que ele tem, e desses advogados, enfim, dessas pessoas que são as personagens principais. A gente tem também um escritório de advocacia aqui que eu recomendo sim a estudantes de direito e que acho que vão se reconhecer muito
e gostar muito dessa questão também jurídico-legal, o que é legal, o que é moral, o que é certo, o que é errado, dado todas essas circunstâncias. Uma vez que ele nunca morreu e ele retorna. E como retornar à sua antiga vida se tudo tá diferente? Tudo, tá? Bom, Arthur não vai aparecer, ele deitou aqui, então por partes. Essa é a premissa, você vai falar, poxa, é interessante? De novo, ele vai mencionar muito essa batalha, e aí sim eu fui atrás, e aí vou fazer essa contextualização agora. Batalha gente, eu e a pronúncia francesa é algo que, assim, a gente não combina. Eu vou dar o tom... Ah, só antes, tem uma coisa aqui engraçadinha. Ao mesmo tempo ele consegue ser cômico, tá? Então, o tom logo assim, logo no começo, porque eu vou dar spoiler, mas eu vou avisar pra você que quer ter a experiência, eu acho que vale, tá? Acho que eu só vou recomendar que fique aqui no vídeo quem não quiser ler. Quem quiser, aí eu aviso a hora que for falar. Mas enfim, logo aqui no começo, porque assim, não é que ele acabou a guerra e ele logo volta, ele passa um tempo, anos fora, ele é fisicamente ele não tá nada mais se assemelhando àquela pessoa que ele foi, enfim, guerra, né, gente? Então, super maltrapilho, é confundido com mendigo, com tipo louco também, tipo, imagina, ele tá falando que ele é o Coronel Chabert, porque esse coronel não é qualquer um, como eu disse. Napoleão tinha alta confiança nele, gostava muito dele, então ele era tipo uma figura famosa, assim, na França, famosa, tinha seu status, tanto dentro do exército, quanto figura reconhecida mesmo, tipo, bração direito de Napoleão. Então, assim, não era qualquer coronel, não era qualquer oficial do exército, era o Coronel Chabert. E ninguém reconhece ele. E tá tudo diferente, os nomes dos lugares, as coisas, ele começa a descrever. Só que aí, embora muito descritivo e detalhado, em profundidade, chega a ser divertido algumas passagens. Então, na hora que ele chega ali num escritório de advocacia, três que estão lá meio que faz tudo, um advogado júnior, o pessoalzinho tá lá conversando e meio que apostando. Então tá lá, assim, a conversa pra vocês verem que tem um tom cômico também. Né, ele entra, tal, não sei o que, aí vem parece um desterrado, tipo, o escrituário falando, aí o outro fala, não, é um ex-porteiro, aí o outro, não, gente, aposto que é um nobre, aí o outro, aposto que foi porteiro, aí o outro fala assim, olha, gente, chega, poderia ter sido nobre, ter sido porteiro, acontece, então tem esse ar cômico durante a passagem, tá? Durante a passagem toda, não é que alivia, mas é que é o modo natural de Balzac escrever. Então tem uma sátirazinha na escrita dele. Então aqui, assim, você vai falar, tá, vou dar o tom, página 28, vou dar o tom e aí eu explico da batalha e aí quem quiser ficar depois é convidado, quem não eu vou super entender, porque eu também não gosto que estrague minha experiência de leitura. Pois bem, então vamos lá aqui, ó. Após os 2 anos de detenção que foi obrigado a suportar, após ter ouvido 1000 vezes os guardas dizerem este aí é um pobre coitado que acredita ser o Coronel Chabert, as pessoas que respondem coitado, me convenci da impossibilidade da minha própria aventura, fiquei triste, resignado, tranquilo e renunciei a dizer que era o Coronel Chabert para poder sair da prisão e rever a França. Ó, Senhor, rever Paris. Aí continua aqui o tom. Aí o advogado tá apresentação e tal. Aí aqui assim, nenhum homem de lei quis me emprestar 10 Napoleões para eu mandar vir da Alemanha os documentos necessários para iniciar meu processo. Aí o advogado, que processo? Indagou o advogado, que esquecia a situação dolorosa de seu cliente ouvindo o relato das suas misérias passadas. Ora, senhor, porventura a condessa Ferraud, que era a esposa dele, não é minha mulher? Ela possui 30.000 libras de renda que me pertencem e não quer me dar 2 tostões. Quando digo essas coisas a advogados, a homens de bom senso, quando proponho eu, um mendigo, a mover uma ação contra um conde ou uma condessa, quando me ergo eu, um morto, contra um atestado de óbito, um atestado de casamento e certidões de nascimento, eles me despacham conforme seu caráter, seja com aquele ar friamente educado que sabem adotar para se livrar de um desgraçado,
seja brutalmente como gente acredita ter à frente um intrigante ou um louco. Estive enterrado sob os mortos, mas agora estou enterrado sob os vivos, sob certidões, sob fatos, sob a sociedade inteira que quer me fazer voltar para debaixo da terra. Esse advogado Derville eu gosto muito, disse e reitero, eu acho que ele tem um papel fundamental nessa trama toda. Acho que ele representa, assim, muito mais que a figura, né, do homem de lei, ou o que é certo, o que é errado, representa essa França em um novo momento. Que novo momento? Então vamos lá, Batalha de Eylau, qual é a importância dela? Histórica, muita. Ela aconteceu em 2 dias, dia 7 e 8 de fevereiro de 1805. E foi uma das primeiras derrotas de Napoleão. A saber aqui, Napoleão só seria derrotado em Waterloo 8 anos depois, em 1815. Mas essa foi uma das primeiras grandes derrotas que ele teve, mas ainda assim seguiriam anos com Napoleão tendo as guerras napoleônicas. Pois bem, onde que se deu essa batalha de Eylau? Onde era a Prússia Oriental e hoje faz parte do território russo. Pois bem, se faz parte do território russo, essa batalha foi entre os franceses e os russos. Uma das batalhas mais sangrentas. Você fala, por que você está falando tudo isso? Aguenta 2 segundos que eu já vou chegar lá. Uma das batalhas mais sangrentas, com perdas em torno de 20 a 25 mil homens de cada lado. Então a gente estima aí 45, 50 mil, são as estimativas de homens que morreram, de forma bem equiparada uns com os outros. Mas se a gente está falando rasamente de 40 mil mortos numa batalha super sangrenta, que aconteceu em 2 dias, numa temperatura que bateu menos 20 graus Celsius, a gente está falando de uma batalha que não teve um vencedor definido. Você vai falar, não, quem que ganhou? Ninguém ganhou. Assim, todo mundo perdeu. Aí você vai falar, todo mundo perdeu, mas e aí? Então, todo mundo perdeu, só que ao mesmo tempo que os 2 exércitos, franceses e russos, saíram derrotados, ambos tiveram tipos diferentes de vitórias. O exército francês teve a vitória tática, no sentido de Napoleão estava invadindo, então vamos empurrar os russos mais para lá, para dentro do território deles. Só que não contava com a temperatura foi um fator muito importante, não contava com a temperatura, não contava com os equipamentos não bem preparados para uma temperatura baixa como essa, suprimento, essas questões todas. Então a ideia era, vamos empurrando, a gente, né, faz uma linha de frente, toca eles para dentro e ataca. Beleza. Essa vitória houve. Só que a gente teve também a vitória estratégica do exército russo. Por quê? Porque ao passo que eles resistiam e ficou esse embate e a galera morrendo aqui no meio, porque assim, não avançavam e esses resistiam, essa vitória estratégica de não ter deixado que o exército francês avançasse ainda mais para a Europa Oriental. Então foi assim um ponto de inflexão nas guerras napoleônicas e a primeira derrota dele. Napoleão chegou a pedir que reconhecessem a vitória francesa, chegou, mas como também não teve grande conquista territorial, então ficou por isso mesmo. Então, voltando, 40 mil mortos, então isso tudo foi real. Só que aí a gente volta aqui para o Chabert. Então, em meio a essa guerra, ele tá lá lutando, esse personagem fictício, e morre, só que não. E assim, o próprio Napoleão Bonaparte estava em pessoas comandando as tropas dele, tá? Na vida real, e aí, consequentemente, aqui no livro também. Tanto que ele ainda vai falar, meu Deus, eu tinha um pai, o imperador. Pro Chabert, então assim, ele não ia admitir que isso tivesse acontecido. Aí, onde que tá o desenlace agora do romance? Esse é o pano de fundo e onde que pra mim pegou bastante, porque esse livro vai ser pautado o tempo inteiro até o final eu acabei de dar o tom já dando um trechinho específico para vocês, no que tange a importância do agora estou sendo enterrado vivo, já me consideraram enterrado com os mortos, e sim, ele foi jogado numa vala e aqui ele narra como que foi isso. E assim, com muito esforço e muito sufoco, porque a leitura chega a ser sufocante nessa parte, que você fala, meu Deus, ele viveu, saiu, cadê? Chega e ninguém reconhece, dão por louco, aí ele ficou aqui em Stuttgart, na Alemanha, mais um tempo
internado e o pessoal tirando chacota, tipo, até parece que você é o Coronel Chabert, porque ele ficou todo deformado fisicamente, ninguém reconhecia e anos já tinham se passado, tanto que deu tempo para a esposa dele se casar de novo e ter filhos. Aí o imbróglio tá feito, porque ele saiu com uma esposa e com uma parte financeira boa. Ele volta como um mendigo, sem um tostão no bolso. Ela casou com o aval do Napoleão com um conde, virou essa condessa. E a vida tá muito bem, obrigada, não quero ficar com aquele mendigo que não tem nada, feio, desconfigurado, acabado, linhas bem rasas, é isso. E minha vida tá bem do jeito que tá. Então, assim, não posso aceitar que o Chabert voltou. Então, se o Coronel Chabert voltou, e aí os processos legais vão ser todos anulados, e aí, por lei, ela tem que voltar a ser esposa dele, ela vai perder toda a mamata dela. E aí ele vai, logo no início, quando eu tô tirando o sarro dele, tentar contar isso pro advogado, que é até engraçado, porque esse pessoal fala ali, não tá, essa conversinha de é porteiro, não é porteiro, é depois que ele sai, porque assim que ele chega, o pessoal falava, volta meia-noite, eu gostei, se dele viu, volta meia-noite, que é meia-noite, 1 da manhã, só que ele tá acordado para os processos, você quer conversa com a gente aqui. E aí, de fato, ele queria falar só com este advogado, que não era qualquer um, porque ele também era advogado, é advogado da ex-esposa dele. E ele deixa o Chabert contar toda a história. E é tão rico em detalhes que, assim, não tem como não sê-lo. Pois bem, se você quer saber disso, será que o advogado vai ajudar? Será que vai conseguir? Será que como que vai se dar esse embate? Ele vai voltar a ser o Coronel Chabert, não vai? Aí você sai do vídeo, boa leitura, depois volta aqui e me fala se você achou parecido com o que eu achei, com o que eu vou dizer agora, para quem não quer ler e quer só saber minha opinião e o resuminho aqui da história. Com o link que eu vou fazer com o pano de fundo histórico, que para mim tem muita importância. Se eu faço só em 80 e poucas páginas, ai gente, que é um gigante da literatura, não precisa de muitas páginas não para trazer sua mensagem e deixá-la. Enfim, estamos nós aqui 150 anos depois de publicado falando desse clássico da literatura francesa. Pois bem, deixa eu continuar aqui. Bom, então agora tá avisado, quem ficar vai ter spoiler sim. Vai ter que daí não tem como eu continuar falando e fazer minha defesa, fazer a defesa do Derville, inclusive, sem eu continuar dando mais alguns tons e falar como que termina. Pois bem, recado dado. Como termina, gente? Vamos lá. Aí o Derville pega o caso, ele não tem nada, ele tá morando de favor na casa de alguém que sabia da importância que ele tinha. Esse advogado ajuda, dando um dinheiro para ele, ajuda sabendo que ele não tem condições nenhuma, mas sabendo que se essa causa for ganha, muito ele irá ganhar, não só financeiramente, mas o nome dele, né? Ele é um jovem advogado. E, afinal de contas, também é o Coronel Chabert, né? Então, assim, ele tem esse status todo. E a gente acompanha aqui uma grande passagem, um grande trecho dele se questionando como que ele poderia entrar num acordo ou se isso fosse levado às últimas instâncias, né? Com defesa, com júri popular, como que se daria. Mas ele tenta um acordo com a condessa. E a condessa entra aqui num desespero, que você fala assim, meu Deus do céu, que mulher é essa? E aqui, através dessa personagem, ele retrata essa questão do status social também. Porque ela não quer perder esse glamour que ela tem. Ela já tem 2 filhos, uma super casa, enfim. Ela vive na boa e, assim, foi de má fé? Inicialmente, talvez não. Mas depois que talvez Napoleão... E aqui enganaram Napoleão, tá? Você vai falar como enganaram. Ele mandou um homem de confiança ir lá checar. Só que ele estava numa vala, o Chabert, tão funda e cheia de cadáveres que foram sendo jogados em cima, que ele foi respirando por frestas, e por muito pouco ele não morreu, assim, sabe? Mas, assim, foram frestas entre os cadáveres. E aí, quando ele vai relatando, a gente vai sentindo essa sufocação. E aí a galera olhou lá e falou, não, que não tem nem condição de ninguém estar vivo. E não foram checar, pegar na mão, ver a respiração, nada disso. Só que voltaram e falaram, ó, o Chabert tá morto. E aí que Napoleão redige, tipo, então tá bom, você pode casar de novo. Infelizmente ele morreu. Então a certidão de óbito já tinha
França, Paris, todo mundo já sabia que ele tinha morrido pela França, com honras, glória e tudo mais. Então, quando ele volta desfigurado da batalha, 2 anos depois de ter passado um tempo num hospício, porque imagina, não é Coronel Chabé coisa nenhuma, é tipo um louco, então ficou ainda em outro país e tal, regressa. Esse regresso todo, esse pano de fundo de indecisão, vai avançando na leitura a partir do momento que daí o advogado vai, conversa com ela não quer entrar em acordo nenhum, só que ela cai em contradição, porque ele escreveu cartas a ela e também dá pra, você fica um pouco assim na dúvida, tudo meio na dúvida nesse livro, que muita gente voltou da guerra alegando o seu Coronel Chabé para ficar com ela. Então ela foi dispensando todo mundo, mas ele foi procurá-la e pelas coisas que ele falava, inclusive que ele lá atrás, antes de casar com ela, meio que pegou ela numa casa das primas, sabe? Casa das primas, e ela não gostou, então ficou meio atravessado, tipo, vai trazer esse meu passado à tona, não quero. O advogado foi muito perspicaz de pegar uma brecha aí para tentar um acordo. Enfim, chama os dois aparecem, ficam em salas diferentes para poderem fazer o acordo e todo mundo sai com ganha-ganha, tá? E aí tem uma parte aqui muito interessante que ainda assim, bom, ela joga o charme dela, porque de boba ela não tem nada. Ela sabe que o marido atual dela não só é bem financeiramente, como tem o status de conde, mas que também talvez tenha casado com ela achando que ela fosse um outro tipo de pessoa, que é que ela não revelou ser, mas não é a tônica do livro. A história anda, enfim, ele vai parar lá na casa dela e aí tem uma grande conversa do tipo, ah, poxa, ela tem filhos, como que vai ficar? E ela assim, não economiza no drama não. E ele vai se deixando levar, do tipo, tá, enfim, mas assim, tá, então como que a gente pode fazer um acordo pra, tipo, eu quero só viver em paz e ter meu jornalzinho aqui, sabe? Tá, mas aí você vai ter que acordar comigo então que você não é o Coronel Chabé. Não, eu já sei que você não me ama mais, eu também não te amo mais. E aí entra nessa questão, então você vai se abnegar tanto assim, mas não é tanto assim, é se abnegar de ser quem você é, da sua própria identidade. Como que você vai se apresentar? E aqui ele usou um outro nome que eu não vou nem me arvorar em pronunciar. Mas você vai ter que sempre, daqui pra frente, todos os dias da sua vida, se apresentar com outro nome. Tipo, literalmente o Coronel Chabé morreu, só que é ele. E aí quando ele conta, que é só o que ele sabe contar das batalhas, dos feitos, o código de honra, né, de soldados, ele vai perder isso também. Enfim, o marido dela não está, um outro advogado, um contador que é o intermediário entre o Derville também não está, e aí meio que ela leva ele para essa casa de campo para poder fazer um teatro. No começo você pensa que tá de boa fé, até que ela usa um termo que daí as desconfianças dele saltam, porque daí ela diz assim para ele, ele tá vendo as crianças, ela tá assim, não, mas o senhor faça o que for melhor, tá, sabe, essas coisas. Aí ele fala, olha, minha cara, resolvi me sacrificar inteiramente a sua felicidade. Aí ela exclama assim, que eu já até imagino, isso é impossível, deixando escapar um movimento convulsivo. Então, né, ele escreve assim, pense que em tal caso o senhor teria de renunciar a si mesmo e de maneira autêntica. Só que o autêntico, aí tem uma nota de rodapé, no vocabulário francês jurídico, significa autenticado, legalmente reconhecido. E aí aqui, ó, a palavra autêntica caiu em cheio no coração do velho e despertou suas desconfianças. Aí ele, tipo, aí você fala que, bom, né, ele acordou, porque depois de tudo que ele passou, tipo, vai ainda perder, tipo, ele tava vivendo que nem mendigo mesmo. Aqui quando o Derville vai ao encontro dele, você vê não o desconforto do advogado, mas você vê aquele advogado todo arrumado, advogados são, né, todo arrumado, limpinho, tendo que passar num casebre assim, todo judiado e paupérrimo, e no meio da lama, e assim, não, aqui não, então vou te dar aqui um dinheirinho pra você não sei aonde, mas aí ele tá ajudando uma família não sei das quantas, então tem esses paralelos também. Bom, aí é assim, então agora eu vou ver, aí ela também se irrita, então faça como o senhor quiser. E aí ele também se irrita, com 1000 trovões, que bela figura eu faria, iria passar por um falsário, né? Aí tá nessa, aí você fala, bom, e aí então vai se resolver como chama lá o Derville pra
intervir nisso aqui. A história anda, não fica claro pra gente. Aí eu tô falando tudo isso pra também chegar na batalha? Porque aí não fica claro até o você vai indo e vai falar, tá, mas o que que decidiram? Não vai ficando claro. Aí você fala, não é possível. Ela, ele aceitou não ser mais o Chabert e não assinar, ela vai ficar lá? Ela aceitou dar uma quantia X, porque ainda lá com o advogado no início, ele fala, não, mas eu tenho minha fortuna, eu tenho milhões. Sim, ela tem uma riqueza colossal, mas de umas tramóias que ela fez também. Porque o que ele deixou não existia mais, né? Não continuou rendendo como ele achou que tivesse. Então, assim, tem algumas perdas também que traz além da identidade. Tem essas perdas todas de mudança e da vida e tudo, né? Assim, tem que recomeçar, mas do zero, como? Aí aqui, ó, uma fala dele. Quando penso que Napoleão está em Santa Helena, para mim tudo neste mundo fica indiferente. Não posso mais ser soldado. É esse todo o meu infortúnio. Enfim, acrescentou fazendo um gesto cheio de infantilidade. É melhor ter luxo em seus sentimentos do que em seus trajes. Não temo, quanto a mim, o desprezo de ninguém. Bom, pois bem. E aí você fica assim, tá, mas e aí? Então é isso, ele tá com o luxo da consciência e com os trajes da pobreza, por assim dizer. Então, tipo, então fica aí com todo essa... Dá a entender aqui que daí, tipo, então você fica aí com esse dinheiro, eu vou seguir minha vida. E aí ele vai seguindo mesmo, só que você vai falar como? Totalmente desgostoso. Totalmente desgostoso. Mas aí você fala, pô, mas o que foi acordado? Aí você vai falar, não sei. Por quê? Porque não ficou claro aqui. Aí faltando 2 páginas para acabar, você fala assim, não é possível, falta 1,5 página e assim, essa história não vai ter um fim, vai ficar assim em aberto. Não fica em aberto, mas ficou tão não decisiva quanto a batalha de Elo. Por isso que eu me alonguei no início do vídeo explicando que ninguém saiu vitorioso, nem russo nem francês. Aqui, nem ele, enquanto ele, pessoa, Coronel Chabert, que voltou vivo de uma batalha sangrenta em que muitos conterrâneos dele morreram, e quando ele volta, cadê o louro, cadê a glória, cadê... Não tem mais. Aliás, não tem nem mais aqui, né, que o Napoleão já tá na ilha de Santa Helena. Então, assim, não tem mais nada. Então, o que me resta? E aqui tem um termo engraçado, fazer a segunda-feira, porque ele foi encher a cara com uns... A gente pensa com troco, porque daí ele ficou tipo mendigo mesmo. E aí o Derville com o advogado, o sucessor dele, então assim já dá um ar que alguns anos se passaram, encontra com ele ali. Você vai falar, ali aonde? É com a cena que eu fiz na minha cabeça é ali no hospício, ali internado ali no hospício de La Vieillesse, tá lá, fez a segunda-feira, mas no sentido de tava internado, saiu, parou de ficar falando que era o Coronel Chabert, fez a segunda-feira, tipo, encher a cara, então ninguém sabe se ele tá falando alguma coisa com alguma coisa, nada com nada, ou tipo, se ficou louco mesmo. Aí beleza, aí o advogado que sucede, que é um nome aqui em francês que eu vou saber pronunciar ainda menos do que os que eu já tô pronunciando, virou e perguntou, e aí, né? Acabou que você arcou com as custas todas do processo, ele nunca pagou, tal. Aí o Derville falou, não pagou, né? Vai fazer o quê? Aí aqui o Derville falou que a ex-esposa dele, a Condessa, mandou uma cartinha quando ele foi cobrar, né? Tipo, já que acabou, daí o processo morreu por isso mesmo, ele não voltou, ninguém voltou. E aí ela nem foi ela quem escreveu, ela mandou lá o contador dela escrever, tipo, olha, meio que não porrinha aqui não, tá? A gente desconhece essa tal pessoa e ficou por isso mesmo. E aí os dois advogados estão conversando. E aí eles encontram o Chabert. Não é ele? Né? Que fim levou, tal, não sei o que. E aí o advogado pergunta, mas ele te pagou? Não, aí vem essa historinha toda. Aí ele fala... Aí aqui você fica assim com a pulga bem atrás da orelha. Porque aí ele fala pro advogado que ele sabe quem é o Derville, embora o Derville, quando chama ele de Coronel Chabert, ele fala que não, que o nome dele é um outro. Mas aí ele fala, então tipo, né, pagou, né, e aí... Mas não foi nem num tom de cobrança, foi num tom assim...
Na verdade foi assim a conversa. Ó, o senhor me reconhece? Perguntou Derville ao velho soldado. Sim, senhor. Se o senhor é um homem honesto, como pôde ficar em débito comigo? Foi o que o Derville perguntou para o Charbet. Faltando uma página para acabar. O velho soldado enrubesceu como teria ocorrido com uma mocinha acusada pela mãe de um amor clandestino. Como? A senhora Ferraldi não o pagou? Exclamou em voz alta. Não pagou não, ela escreveu essa cartinha toda, tal, não sei o quê. Enfim, com uma palavra, ele falou, me dá aí um pedacinho de papel, vou escrever isso aqui, entregou, falou, manda entregar ela e você vai receber tudo. E ele recebeu. O que estava escrito nesse papel, não sabemos, nunca saberemos. Então, assim, que foi algum tipo de ameaça, pra mim foi algum tipo de ameaça que ele fez do tipo, tá bom, vou ficar aqui na minha, mas me manda, sei lá, uns trocados, eu fico aqui bebendo, não dá pra saber. Então, quando ele mandou, pô, você não pagou lá o advogado, eu falei pra você que pagar, porque ela quis sair por cima em todo o caso. Acabou que pagou. Então, não sei se também foi uma cartinha do tipo, meu, paga lá, que senão você vai ver eu aparecendo e fazendo, porque esse advogado pagou para os documentos virem também. Então, os documentos estavam tudo certinho, era só entrar com o processo. Depois desse encontro, aí ele não quis, e aí ficou esse campo de batalha de Eilô no psíquico. E aí o advogado faz, não é um discurso, ele conversa bonitinho assim no final, eu achei muito, acho que convém ler, que já que eu vou encerrar essa resenha, que aí ele fala uma coisa para o predecessor dele, né? É porque ele conversa com dois. Não, esse aqui é o advogado que vai sucedê-lo. Aí ele fala assim, olha só que bonitinho, ó. Ele fala aqui, ó. Ele fala bem bonitinho, ele faz um comparativo com os padres, os médicos e os homens de lei. Só que aí eu vou chegar aqui embaixo na parte que ele puxa para os advogados, ó. Mas nós, advogados, vemos se repetirem os mesmos maus sentimentos, nada os corrige. Que daí ele falar que vai procurar os padres é porque tá arrependido, tá? Vai por aí. Nossos escritórios são esgotos que não se podem limpar. Quantas coisas aprendi no exercício de minha função. Vi testamentos serem queimados, vi mães despojarem seus filhos, maridos roubarem suas mulheres, mulheres matarem seus maridos valendo-se do amor que lhes inspiravam para torná-los loucos ou imbecis, a fim de viver em paz com um amante. Vi mulheres darem ao filho de um primeiro leito gostos que acarretariam sua morte, a fim de enriquecer o filho do amor. Não posso lhe contar tudo o que vi, porque vi crimes contra os quais a justiça é impotente. Enfim, todos os horrores que os romancistas creem inventar ficam sempre aquém da verdade. O senhor vai conhecer essas belas coisas, deixo-as ao senhor. Quanto a mim, vou viver no campo com minha mulher. Paris me horroriza. E aí, o que eu não sei pronunciar o nome, desculpa, fala, já vi muitas no escritório e termina Paris, fevereiro, março de 1832. Então, eu gostei muito da postura desse advogado e gostei muito desse final em aberto que ficou no sentido de, pô, mas a trama inteira foi em relação à identidade, tô vivo, tô morto, quem eu sou, eu quero que me reconheçam. E de repente, não mais, onde que entrou a moral, certo, errado, o status, a hipocrisia, né, que tem também, não dá pra falar que não tem, e assim, quanto que esse advogado deu, né, assim, chega, pra mim, já vi de tudo isso, então tá retratada a sociedade francesa do século XIX, sim, mas acabou lá? Não, né, isso ainda continua atual. Eu gostei dessa trama, eu não esperava nada, mas é o tipo de livro que eu pensei, por que eu não li antes? Que é o tipo de livro clássico, né, gente? Enriquece, engrandece. E aí eu tracei esse paralelo. Se ninguém ganhou na batalha, nem oficialmente, nem russos, nem franceses, para mim nem ela ganhou, nem ele ganhou e nem o Derville, o advogado, ganhou. O advogado não pôde exercer a função dele. O Chabert ficou naquela, sou um morto-vivo, né? Eu saí vivo de uma batalha que me deram como morto e quando eu volto vivo eu continuo sendo morto, né? Não existindo para essa sociedade, em que já nem tem mais Napoleão, enfim, tudo aí que eu li para vocês. Então, eu gostei muito,
dá o que falar, dá o que pensar, daria para analisar e destrinchar ainda mais cada um dos outros personagens, mas eu acho que ia ficar muito mais longo. E aqui meu ponto principal aponto sim para a questão jurídica. Dessa vez é a psicológica, mas para mim aqui essa questão da moralidade, Balzac foi muito feliz e acertou em cheio. Até quando ele mesmo faz a própria, o Arthur dormindo, faz a própria crítica, nenhum romancista vai escrever aquilo que a gente vivencia. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Como prometido, ainda vou gravar mais uma do Tolstói, dos contos, mas tá aí, deu para dar um porre de Samantha, que ficou aí 15 dias sem gravar resenha, mas continuei lendo, então tá aqui as resenhas, que aí dá tempo de vocês irem assistindo até eu gravar as próximas e deixar o canal redondinho de novo. Não vou acordar o cão, porque já é mais de 2 da manhã. E eu espero que vocês tenham um excelente domingo e boas leituras, e até os próximos vídeos aqui do canal O Cão que Lê.